Olá pessoal, eu sou o professor Vicente Olsen de História. Vamos então juntos aqui resolver uma questão sobre o conflito árabe-israelense. Nós temos o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encerrou uma tradição de décadas na política externa americana ao reconhecer a soberania de Israel sobre as colinas ocupadas de Golã, que o país tomou em 1967. Vem aí então a referência bibliográfica dessa afirmação e um mapa. É muito interessante a gente ler os mapas, os textos imagéticos, eles nos ajudam a resolver a questão. No caso, Colinas de Golã, território sírio foi anexado por Israel na Guerra dos Seis Dias em 1967. Aí nós temos os territórios ocupados por Israel, a Força das Nações Unidas de Observação da Separação e os limites, a linha estabelecida em acordo de cessar-fogo, bem como aí a fronteira entre o Líbano, a Síria, Israel e a Jordânia. Aí o comando da questão traz: a questão entre Israel e os países que fazem fronteira com seu território é extremamente delicada. Existe um histórico muito grande de conflitos entre essas nações e muitas vezes a história secular desses povos é suscitada para justificar o conflito. A região destacada na imagem e na reportagem é alvo geopolítico, pois lembrem-se que nós temos não apenas uma motivação territorial para os conflitos na região, mas também motivações religiosas, motivações políticas e até mesmo socioeconômicas. Afinal, o Estado de Israel ele é um Estado rico, que possui o apoio das potências que eram metrópoles dessas colônias no período anterior à Segunda Guerra Mundial. Israel foi criado em 1948, após a resolução da ONU, no território palestino, gerando assim aquilo que a gente chama de dois países, dois povos, mas um só território. E desde 1948 que os palestinos e seus vizinhos vão reagir à criação do Estado de Israel através de conflitos. Se destacam 4 grandes conflitos: o de 1948, o de 1956, conhecido como a Guerra do Canal de Suez, o de 1967, onde Israel vai adotar essa política expansionista de ocupar territórios vizinhos, e também a da Guerra do Yom Kippur, a partir de 1973, chamado Dia do Perdão. Existem outros conflitos menores, mas esses 4 são os maiores. É assim então que na região nós podemos então destacar o interesse geopolítico a partir da alternativa A. É um ponto estratégico que possui excelentes recursos hídricos, ou seja, água, e Israel capturou o território da Síria em 1967 e anexou em 1981, como em outros territórios. Alguns colonos israelenses vivem ali. Além das colinas de Golã, se destaca a Península do Sinai, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que são territórios também invadidos por Israel. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A.